encontrar? É o último livro do Antigo Testamento. Todos vamos encontrar? A palavra do Senhor diz assim: não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel, os moradores de Jerusalém, fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram-se com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque Ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta: por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou, quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à sua mulher. Amém, meus irmãos? Vamos tomar os seus assentos. Eu agradeço a gentileza de acompanhar a leitura em pé. Meus irmãos, esse trecho que praticamente conclui o capítulo de número 2 de Malaquias, eu deixei o versículo 17 aqui fora, propositalmente, porque ele vai ser utilizado na próxima reflexão, porque ele tem a ver mais com o capítulo 3 do que com o capítulo 2. Nós vamos ver aqui mais uma acusação que Deus faz contra a nação israelita, e dessa vez nós vamos observar que Deus atenta para a maneira tão terrível como o matrimônio estava sendo tratado pelos israelitas. Nós vemos aqui duas situações que nós vamos trabalhar nelas aqui nessa mensagem. A primeira era a questão do casamento misto. Então, o povo de Israel, desobedecendo as leis do Senhor, que eram tão claras no que diz respeito ao casamento misto, estavam casando-se com mulheres que adoravam ídolos, e por conta disso eles estavam profanando a santidade do templo, e Deus se irou sobremaneira com eles por conta dessa situação. Nós temos aqui também o segundo pecado, também envolvendo a área do matrimônio, a área familiar, que era a infidelidade conjugal. Diretamente no texto aqui nós vamos observar que ela estava acontecendo com os homens saindo das suas mulheres, mas o princípio aqui é que Deus odeia a infidelidade de qualquer espécie. E nós vamos perceber que todo esse capítulo aqui vai apenas nos mostrar realmente que Deus ama a família e que o seu plano de salvação tem muito a ver com a salvação de todas as famílias da terra. Antes de eu prosseguir, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 13, verso de número 4. Eu também quero usar esse versículo aqui como um texto áureo para essa reflexão. Que Deus ama a família. Deus tem interesse na minha e na sua família. Hebreus capítulo 13, verso de número 4. Hebreus está no Novo Testamento. Está ali depois de Filemon, antes de Tiago. É uma carta de autoria desconhecida. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Irmãos, Deus tem um interesse profundo no casamento, na família. Deus tem realmente um projeto maravilhoso com a humanidade, e uma das formas dele dar cabo desse projeto é através da salvação das famílias. É por isso que o adversário de nossa alma odeia tanto a sua família. É por isso que uma das áreas mais difíceis para ser
lidada na igreja, sem dúvida nenhuma, é a questão da família, porque o adversário ele usa de todas as estratégias e de todas as artimanhas para que as famílias dos crentes não sejam famílias ajustadas. Porque nós sabemos que se a igreja for composta por famílias fortes, ela vai ser uma igreja forte. Agora, se a igreja for composta por famílias fracas, ela vai ser uma igreja fraca, porque a família, ela realmente é o centro de tudo. Além dela ser a célula máquina da sociedade, ela também é aquilo que torna a igreja um organismo vivo, um organismo atuante. E dentro desse aspecto, meus irmãos, nós vamos observar que existem duas formas do adversário atacar a família, esse projeto de Deus chamado família. O primeiro é através do casamento misto, dos relacionamentos mistos. Não é do misto crente que eu estou falando. É quando um cristão, alguém que tem fé no Senhor Jesus, ele procura fora do ambiente da igreja um companheiro para compor uma família. Nós vemos, meus irmãos, que isso é um problema nos nossos dias. Nós precisamos estar atentos com isso, e os pais cristãos precisam orientar os seus filhos a respeito disso, porque Deus nunca aceitou o relacionamento misto. Crente tem que namorar com crente, crente tem que casar com crente. Não podemos confundir as coisas. Todas as vezes que o povo de Israel se envolveu com relacionamentos mistos, eles foram levados à idolatria. Se você puder abrir a sua Bíblia em Números capítulo 25, do verso 1 até o verso 4, nós vamos perceber que essa questão do relacionamento misto sempre trouxe problemas graves para o povo de Deus. Não é à toa que hoje em dia os moços e as moças da igreja acabam se sentindo tentados a procurar companheiros e companheiras fora da casa de Deus, mas isso é um pecado grave. Números capítulo 25, do verso 1 até o verso 4. Todos os irmãos encontraram? Ouvi poucos améns. Números é o quarto livro da Bíblia. Está depois de Levítico, antes de Deuteronômio. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enfore-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Para aqueles meus irmãos que se entregavam ao casamento misto, a idolatria era o próximo passo. E isso acendeu a ira de Deus contra a nação de Israel. E essa foi apenas uma das vezes que isso aconteceu. Nós temos outros episódios em que Deus tratou com muita severidade aqueles que se envolveram com pessoas que não eram da mesma fé. Meus irmãos, quando nós pensamos no relacionamento misto, ele apresenta três perigos para nós. E essa parte da mensagem, principalmente nos jovens da igreja. Primeiro, o crente que procura um cônjuge fora da igreja mostra que não confia no cuidado de Deus em lhe provisionar um companheiro fiel. Se você procurar fora da igreja, você está dizendo para Deus que você não confia que Ele pode dar para você um companheiro dentro da igreja. Você diz para Deus: Deus, da área sentimental cuido eu, o Senhor cuida de todas as outras, mas do meu sentimento cuido eu. Não é assim que funciona. Ou Deus cuida de tudo na sua vida, ou Ele não é o seu Deus. Você continua sendo Deus de si próprio. Então nós precisamos saber esperar o tempo de Deus. Deus não demora, Ele capricha. Deus não tarda, nem falha. Ele cuida de nós, Ele providencia o tempo certo, meus irmãos. Nós temos aqui recente em Filipe uma experiência aqui de dois irmãos que estavam aqui na igreja e casaram com uma idade um pouquinho avançada. Irmãos, não importa que o tempo passou, importa que Deus preparou o relacionamento e aconteceu debaixo da bênção dele. É melhor esperar e casar debaixo da bênção do que apressar, pecar contra Deus se relacionando com alguém de fora e você nem sabe se você vai conseguir se manter na fé depois disso. Então, espera o tempo do Senhor. Deus tem o melhor para você. Deus vai preparar no momento certo, na hora oportuna. Deus sabe o que Ele está fazendo conosco. Ah, mas eu olho dentro da igreja e eu acho que está pior na igreja do que fora. É o diabo secando a sua vista. É
o diabo confundindo o seu entendimento, o seu pensamento. Ainda tem gente fiel na igreja, ainda tem gente que serve a Deus de verdade, ainda tem jovens de vida consagrada, ainda tem jovens cheios do Espírito Santo orando para contrair um casamento de crente mesmo, um casamento abençoado por Deus. Você só precisa saber esperar o tempo do Senhor. Então, quando você dá um passo, eu vou procurar lá fora. A partir desse momento, você já está fora da bênção de Deus, porque você diz para Deus que não confia nele. A segunda coisa que eu observo, irmãos, quando o crente procura um cônjuge fora da igreja, ele está aceitando colocar em risco o seu relacionamento com o Senhor. Irmãos, o mundo tem um tipo de valor, a igreja tem outro. O mundo tem princípios obscuros, princípios que enfurecem a Deus. A igreja tem princípios de pureza, que o mundo não é capaz de observar. Quando você namora com alguém que não é da igreja, ele vai querer coisas que você não pode dar para ele. E o que vai acontecer? Você vai estar constantemente colocando em risco o seu relacionamento com Deus. Você está aceitando perder sua fé, perder sua comunhão com Deus, perder sua pureza, perder sua intimidade com Deus, por algo que talvez seja só uma aventura, sabendo que Deus pode lhe provisionar uma família abençoada, um matrimônio cheio da unção de Deus, em que Deus habita, em que Deus abençoa. Quantas pessoas, meus irmãos, eu conheço que entraram por esse caminho e quebraram a cara? Você pode falar até para mim, pastor Sérgio, mas eu conheço uma pessoa que namorou alguém que não era da igreja e deu certo. Eu conheço 99 que não deu. Então o percentual não favorece tomar uma decisão dessa. E ainda que deu certo para alguém, isso ofende a Deus, é pecado contra Deus, fere a santidade de Deus. Se você fizer, você está pecando contra Ele. Você vai aceitar o risco de pecar contra Deus? Você vai aceitar o risco de entristecer aquele que entregou a vida por você? Você vai colocar sua salvação no jogo por conta de algo que você nem sabe se vai dar certo? Cuidado, cuidado. O adversário conhece a sua fraqueza. O adversário conhece aonde está a pedra. E ele não vai chegar para você com algo feio, não. Ele tem do melhor. No reino das trevas tem modelo, tem gente bonita, tem o que você imaginar. Mas cuidado, se você entrar por esse caminho, é caminho de morte. Então, vamos permanecer na pureza do Evangelho de Cristo. Vamos esperar com paciência no Senhor. Vamos confiar, escolha esperar nessa noite, porque Deus tem o melhor para você. Eu me recordo quando eu me converti, meus irmãos, eu esperei 5 anos e meio para o primeiro relacionamento da igreja. E devia ter orado mais. Como o Emerson está aí, conhece um pouco da história. Devia ter orado um pouquinho mais, porque foi 1 ano e 8 meses de namoro turbulento. Há 10 dias ou 11 de noivagem, não me lembro mais, o relacionamento acabou. E só Jesus na causa para eu conseguir me reerguer, porque a minha fé foi lá embaixo. Daí eu orava, meus irmãos, eu falava com o Senhor: Senhor, eu não quero ficar solteiro, não acho que tem essa vocação. Prepara para uma pessoa. Eu acredito que ela está em uma das nossas igrejas, eu acredito que ela está na Assembleia de Deus, acredito que ela ama a igreja, e eu quero que o Senhor prepare um encontro com ela. Irmãos, foi tremendo. Comecei a fazer essa oração no dia 11 de novembro de 2004. No dia 31 de janeiro de 2005 eu conheci a Edna, meus irmãos. E quando eu a vi, eu disse: é com essa moça que eu quero casar. E Deus abençoou. Não teve uma profecia confirmando, irmãos, graças a Deus. Mas Deus tem confirmado a sua bênção na minha vida, na vida dela. Tem nos dado uma família abençoada. Então, espera no Senhor que Ele tem o melhor para você. Quantos tomam posse dessa palavra? Glorifique o nome do Senhor. Espere em Deus. Vai chegar no tempo certo. Todas as vezes que o povo israelita caiu no pecado de idolatria, isso se deu porque ele tolerou o casamento misto. Sempre que Israel aceitou o casamento misto, a idolatria entrou na nação e trouxe problemas para a nação. Irmãos, esses dias eu estava aconselhando uma jovem, olha que situação. Ela é de São Paulo, preguei numa igreja de São Paulo e ela acabou me adicionando no Facebook, e ela é casada com um rapaz japonês que observa todas as coisas da religião japonesa. E ela falou para mim: pastor, eu acho tão bonitinho as coisas dos japoneses, as luzes, os símbolos, eu acho aquilo tão bonitinho. É pecado gostar? Eu falei: pecado não é gostar de jeito nenhum, a cultura
japonesa é muito linda, mas cuidado, porque algumas coisas da cultura deles são ligadas à religião. Você pode, sem saber, estar começando a apreciar ídolos, apreciando coisas que não são realmente para a glória de Deus. E ela então falou: não, mas eu acho que eu não estou adorando ídolo, não, é só gostando mesmo ali da cultura deles, irmãos. Ali é muito tempo. Então você percebe como um companheiro que não é cristão invariavelmente vai te levar para uma postura, um comportamento que não glorifica a Deus. Então não vale a pena correr o risco. Diga para quem está do seu lado: na dúvida, eu escolho o Senhor Deus. Diga isso para ele. E essa deve ser a nossa decisão. Nós somos realmente servos do Senhor. Além disso, meus irmãos, a gente vai ver agora o segundo inimigo do povo de Deus que tange a família é o problema da infidelidade conjugal. Meus irmãos, a infidelidade conjugal é um câncer, principalmente num país como o nosso, que é um país tão sensual. Agora, nessa época de carnaval, principalmente, meus irmãos, todos nós, viu? Os homens e as mulheres têm que pedir para Jesus realmente nos ajudar para que a gente tenha venda nos olhos. Agora é a época, irmão, que você desliga a TV da Globo, pelo amor de Deus, porque a cada 10 minutos a tua beleza aparece nua, dançando, e você vai olhar. Você vai olhar, você é homem, você precisa fazer o que a Bíblia ensina, é fugir da aparência do mal. Então você vai lá e desliga. Esse é o momento em que a gente fica ligado, meus irmãos, realmente colocando algo diante dos nossos olhos para nos proteger das investidas do adversário. Esse é o momento, meus irmãos, em que a gente vai ver sonhos sendo destruídos, ministérios sendo destruídos, famílias sendo destruídas, porque o adversário vem com tudo para cima da família. E a infidelidade conjugal não é pecado de homem só, não, irmãos. A mulher também é sujeita. Ninguém deve se sentir forte diante de nenhum pecado. Ah, isso aqui eu nunca vou falhar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente tem que ter humildade para falar: Senhor, eu não sou imune a nenhum pecado, eu preciso da tua graça para me proteger. Aleluia. Porque Salomão se julgava tão sábio, caiu. Sansão se julgava tão forte, caiu. Davi se julgava tão segundo o coração de Deus, caiu. Mas o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, venceu. Aleluia. E Ele que nos dá força para vencermos. É um momento que a gente tem que se esconder debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem estar ocultos em Cristo? Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Cristo pode proteger você, Ele pode lhe dar essa graça. Meus irmãos, o propósito de Deus com a humanidade envolve o resgate das famílias. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 3. Todo o plano que Deus tem com a humanidade envolve alcançar as famílias da terra. É por isso que o adversário odeia a família. E ele não vai ter misericórdia da sua família. Se ele entrar, ele vai entrar para destruir. Todos irmãos colocaram? A palavra do Senhor diz assim: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão com uma missão. A missão de que através daquele que viria da semente de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo, todas as famílias da terra fossem abençoadas. É por isso que você, irmão, tem que levantar a mão para o céu e falar assim: o meu lar é um lar de bênção. Aleluia! O meu lar é um lar abençoado, porque Jesus Cristo está em meu lar. Jesus Cristo está em meu casamento. Jesus Cristo está na minha vida. O propósito do Redentor é alcançar todas as famílias da terra. É por isso que o adversário luta tão arduamente para destruir a família. Aqui na igreja, com certeza, você sabe de histórias de famílias que têm passado aflições. É o filho que se afastou, é a esposa que não se converteu, é o esposo que saiu de casa. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar esses reveses tão terríveis na área familiar. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: o primeiro milagre operado pelo Senhor Jesus foi no casamento, já para mostrar para a gente que se nós cremos, o milagre estará no nosso lar.
o milagre estará na nossa casa. Deus é poderoso para restaurar um relacionamento, mas nós precisamos estar atentos a esse problema chamado infidelidade conjugal. Precisamos estar, meus irmãos, observando com muito cuidado o nosso procedimento, para que de modo algum a gente venha ceder a esse pecado tão terrível. Irmãos, a infidelidade, ela abala todas as colunas do casamento. Ela abala o amor, que é uma das colunas que sustenta o lar. Por quê? A partir do momento que eu procuro satisfação fora de casa, eu coloco em xeque o amor que eu tenho com a minha companheira. Então a infidelidade afeta a coluna do amor, afeta a coluna da confiança. Uma mulher, um homem traído nunca mais terão plena confiança no companheiro. Podem perdoar, o casamento pode ser restaurado, pode ficar até melhor do que no começo, mas a confiança nunca mais vai ser a mesma. A moral de quem caiu nunca mais vai ser a mesma. Sempre vai haver estigma. Eis aí um adúltero, eis aí a adúltera. Irmãos, é por isso que esse é uma das principais causas de desajustes na família dos crentes. É o que mais acontece. Nós precisamos pedir que Jesus guarde a nossa família, guarde a nossa casa, guarde o nosso lar, irmãos. A infidelidade causa problemas permanentes, irmãos. O rompimento ali do fluxo de amor que nasceu do altar. Nós vamos ver a quebra da confiança. Os filhos já não aceitam a autoridade dos pais por conta do ocorrido. Muitos filhos entram por um caminho terrível de rebeldia quando isso acontece. Então nós precisamos nos precaver para que isso não venha afetar o plano que Deus tem com a nossa família, para que isso não venha atrapalhar e conturbar o nosso projeto de vida. Irmão, peça para Deus guardar o seu casamento. Irmã, peça para Deus guardar o seu casamento e esteja vigilante. O Senhor Jesus, Ele leva esse assunto tão a sério que no Sermão do Monte, Ele nos apresentou algumas orientações aqui com respeito ao adultério. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do verso 27 até o verso 32. Mateus capítulo 5, verso 27 até o verso 32. Todos vão escutar? A palavra do Senhor diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se percam os teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com repudiado, comete adultério. Irmãos, aqui nós vamos observar alguns pontos que a gente tem que levar muito em consideração na preservação da nossa família, na preservação da nossa conduta. A primeira é que o Senhor Jesus, Ele mostra que o adultério, ele não é simplesmente um ato praticado na força do momento, mas é algo que a gente realmente vai cultivando dentro do coração. Para alguns, o adultério acontece só quando há uma união de corpos com alguém fora da aliança do matrimônio. Para o Senhor Jesus, o simples fato de eu olhar para uma mulher com desejo, eu já estou cometendo adultério com ela. Então nós precisamos pedir bons olhos para o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então olhar. E o olhar é um problema masculino, não é? A gente sofre mais com isso. Às vezes a gente vê o outdoor de lingerie e a gente naturalmente vai dar a primeira olhada. É instantâneo. Mas se você der a segunda olhada, você pegou. Então fica atento. Eu certa vez ensinei isso no discipulado, não sei se o Emerson lembra disso, mas aí a pessoa falou: mas e se eu olhar uma vez só? Como assim? Aí eu olhei e continuei olhando assim, ó. Pegou do mesmo jeito. Que daí você insistiu. Então, não, o pecado está só na segunda olhada. E eu olho e
fixa o olho, está pecando. Você está jogando impureza para dentro de você. Essa semente pode levar ao seu pecado. Então, cuidado com os teus olhos. Irmão, cuidado com a internet. Cuidado com a pornografia. Cuidado com as revistas lá no cabeleireiro. Cuidado, meu amigo, com as revistas lá no consultório do seu dentista. Esteja vigilante. Ah, pastor, mas é só uma olhadinha, eu sou homem. Mas essa olhadinha está ofendendo a santidade de Deus. Essa olhadinha está semeando infidelidade no seu coração. Quanto mais você cede a esses sentimentos tão masculinos, mais fortemente você vai estar ali sujeito a cair na tentação. Então vá se guardando disso, vá se guardando. É por isso que Jesus ele faz aqui duas comparações aqui radicais. Ele fala que se o olho te fazer pecar, você tem que arrancar ele fora. Irmão, eu nunca vi ninguém com olho na igreja por conta desse versículo. Porque não é para você arrancar o olho fisicamente, mas é para você espiritualmente colocar uma venda no seu olho. Se você não tem domínio, tire a internet de casa. Se você não tem domínio, tire a internet do celular. Se você não tem domínio, não tenha televisão em casa. Se você não tem domínio, não leia nenhum tipo de revista que não seja cristã. Se você não tem domínio, meu irmão, não vá no cinema ver um filme acima de 16 anos de idade. Outra coisa, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, vamos falar uma linguagem bem clara. Vai estrear agora um filme baseado num livro que talvez alguns de vocês leiam, um tal de 50 Tons de Cinza. Irmãos, vigilância total. Eu pastoreava ali no Jardim Esmeraldino e uma moça mandou uma mensagem para mim no Facebook: pastor, estou querendo ler o livro 50 Tons de Cinza, o que o senhor acha? Uma moça que já tinha tido problema na área sexual. Eu falei: minha filha, você quer ir para o inferno, você lê o livro. Simples assim. É um livro de pornografia, um livro de erotismo. Trata de fantasias sexuais, de sadomasoquismo. E vai estrear agora, irmãos. Eu estou vendo uma agenda até de crente que o filme vai estrear. Tem muita gente brincando com o céu do inferno, meus irmãos. Então, sai disso. Irmão, você vai assistir o filme, vê indicação, a faixa etária, indicação ali, classificação. Se é um filme para maior de 14, já fica de olho aberto. Se for para maior de 16, maior de 18, arranca fora. Joga fora esse DVD, porque isso pode levar ao seu pecado, meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que os olhos são a janela do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz. Através desse sentido da visão, que nós vamos lançando para dentro de nós aquilo que pode nos levar ou à santificação ou ao pecado. Então, cuidado com aquilo que você tem visto. O salmista disse assim: eu não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. O que você tem colocado diante dos seus olhos? O que você tem visto? O que você tem visto? Você entra no Facebook e você vê ali pessoas criando grupos para trocar imagens sexuais. Já visto amigos meus do Facebook colocando: criei um grupo aqui só para imagem de sacanagem. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Um mundo que banaliza a pureza, que banaliza os princípios. Se você por uma casa entrou com uma coisa dessa, o Espírito Santo está alertando você. Isso está roubando o céu de você. Apaga, joga fora, sai desse laço em nome do Senhor Jesus. Não, pastor, mas eu sou forte. Você não é forte, não. Nenhum de nós é forte. Se estamos de pé, é pela força de Cristo em nós, pela graça de Cristo em nós. Não se julgue forte, porque é mais fácil você cair. Então esteja atento a isso, esteja atento. Queridas irmãs, pela experiência pastoral que eu tive, e eu posso falar para vocês com surpresa que eu tratei tantos casos de adultério feminino quanto masculino em 6 anos de ministério. Às vezes a irmã, por conta de ter um marido que não é carinhoso, ter um marido que não a respeita, ter um marido que não a trata com a devida delicadeza, com a devida gentileza, acaba se deixando levar por garanteiros, acaba se deixando levar por seu vizinho. Tratei um caso uma vez, meus irmãos, que uma senhora, quase 60 anos de idade, meus irmãos, se deixou levar pela lábia do cobrador de ônibus e colocou o casamento dela em risco. Em risco. Pensa que é fácil você disciplinar uma senhora de quase 60 anos?
Então ninguém sai imune, meus irmãos. Ninguém sai imune. Outro caso que eu tratei, meus irmãos. A irmã foi traída pelo marido, o marido saiu de casa. Ela falou: quer saber? Eu vou agora fazer o que eu nunca fiz na vida. E foi se entregar, meus irmãos, por uma vida de moralidade. Sabe o que ele encontrou? Um camarada sadomasoquista, que se dizia músico da igreja, instrumentista, pastor Afonso. E esse homem a amarrou e abusou dela com violência por quase 4 horas. Essa mulher viveu hoje à base de remédio, porque ela quase endoidou. Por um deslize, ela perdeu a alma, ela perdeu seus sonhos, ela perdeu sua família, perdeu sua honra. A área sexual é uma área terrível e nós precisamos que Jesus nos proteja na proteção que há no seu sangue. Não brigue com isso, meu irmão, por favor. Não entre por esse caminho, é caminho de morte, é caminho terrível. Então, meu irmão, se o seu marido talvez não seja um marido carinhoso, talvez não seja um marido gentil, é muito mais nobre você orar e conversar francamente com ele, do que você às vezes começar a cultivar amizade com pessoas que não existe ninguém nesse mundo. Não pense nisso: ah não, ele não é crente, mas ele é tão bonzinho, tão educadinho, tão gentil. É um lobinho disfarçado de ovelha. Vigia, porque ele pode estar pensando em algo mais com você, e você pode, no momento de fraqueza, ceder uma tentação dessa. Então vamos proteger a nossa pureza, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer aquilo que realmente glorifica ao Senhor Deus. Nós observamos no texto, meus irmãos, que dentro aqui de Malaquias são apresentados esses 3 aspectos aqui. O primeiro, que eu já falei no casamento mesmo. O segundo, a infidelidade conjugal. E o terceiro, o divórcio. Por que o adversário luta contra a família? O objetivo dele é levar a família a se divorciar, a se afastar. Irmãos, nós não podemos ser radicais no aspecto do divórcio, demonizando e jogando no inferno pessoas divorciadas. É uma cultura que nós fizemos por muitos anos. Divorciou, vai para o inferno. Irmãos, nós precisamos analisar com temor, com oração, caso a caso. Existem situações em que a continuidade do casamento se torna impossível. Jesus previu aqui em Mateus capítulo 5 a questão da infidelidade conjugal. Pode acontecer uma situação de infidelidade conjugal em que o perdão não encontra espaço, tamanha desavença causada. Nessa situação, o próprio Senhor Jesus, ele dá a possibilidade do divórcio, não dando claramente a possibilidade de um novo casamento. Nós temos um outro texto da Bíblia, meus irmãos, importante, que nós já estudamos aqui, que é 1 Coríntios capítulo 7. Eu não vou ler porque eu já dei esse estudo aqui para os irmãos. Quando o casal, um cônjuge é crente e o outro não é, e aquele que não é crente, ele não consente mais em morar com o crente. Ele fala: ó, não quero mais ficar com você, e ele abandona. Nessa situação, a própria Bíblia diz que a pessoa não está sujeita à escravidão. Então essa é uma situação que, uma vez abandonado, sem possibilidade alguma de uma reconciliação, é possível, após oração, após o conselho de um cristão maduro, a pessoa contrair um novo casamento. Outras situações, irmãos, em que nós devemos entender que emitir o divórcio, quando a vida de um dos cônjuges está em risco. Irmãos, tem muito homem violento. É inadmissível a gente deixar uma irmãzinha apanhando, sofrendo, sendo espancada, tendo a vida em risco, em nome de uma suposta indissolubilidade do casamento. Então nós vamos deixar a irmã morrer na mão do crápula, que não é cabeça, já não é marido, porque se fosse marido não batia. Então não vamos deixar separar, porque tem que seguir a Bíblia à risca, e vamos deixar ela morrer. Será que foi isso que Jesus ensinou? O que Jesus quer é que nós tenhamos responsabilidade com o casamento. Quando casar, eu casei para ir até o fim. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Só que existem situações extremas em que, com oração, com o aconselhamento do ministério da igreja, com uma observação, o divórcio poderá ser necessário, até para que Deus venha trabalhar. Eu tive uma experiência muito interessante numa das igrejas que eu pastoreei, e fica até chato falar assim, porque foram só 3, né? Dá para os irmãos até fazer alguma conjectura: quem será? Eu só passou por 3 igrejas, mas nós chegamos nessa igreja
e nós encontramos ali um casal que tinha se separado. E quando eu cheguei, a esposa, foi por culpa dela realmente ali a situação, ela acabou cedendo ao pecado, acabou saindo do mundo, e ela reconciliou-se com Jesus conosco ali. E ela voltou, meus irmãos, com muita fé. Ela falou: eu preciso resgatar o meu casamento, eu tenho filhos. A minha esposa lembra disso. E a gente falava para ela: vamos orar. E ela dizia: pastor, eu tenho certeza que Deus vai restaurar o meu casamento. Nessa situação, irmãos, olha só que história terrível. O rapaz, ele já estava noivo de uma pessoa, já estava realmente conduzindo-se para uma nova etapa da vida, mas essa irmã acreditou que Deus poderia restaurar o seu casamento. E ela foi orando a Deus, foi buscando a Deus. E um belo dia eu fui surpreendido com a chegada do esposo dela na minha casa. Ele já não congregava com a gente ali. E ele falou para mim: pastor Sérgio, o que eu faço? A minha ex-esposa se reconciliou com Jesus. Eu rapidamente acabei conhecendo uma outra pessoa. O que o senhor me orienta? Eu falei: olha, irmão, eu acredito que o casamento é um só. Se a sua esposa, ex-esposa, quer voltar, eu voltaria com ela, porque afinal de contas vocês dois são um ainda, e os filhos precisam disso. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Esse casal voltou, está trabalhando na obra do Senhor, está fazendo um estrago no inferno tremendo. Os filhos que estavam um pouco atrapalhados pela situação voltaram a se consagrar a Deus e estão trabalhando na obra do Senhor. Irmãos, Deus é poderoso para restaurar o casamento. Se você aqui nessa noite talvez se encontra numa situação em que o seu relacionamento está em crise, o seu casamento está indo de mal a pior, eu quero te lembrar que Deus ama a sua família, que Deus tem planos com a sua família. Não desista da sua família. Deus pode restaurar essa situação, transformar o seu lar num pedacinho do céu, desde que exista em você um desejo de realmente assumir o seu papel, seja de marido, seja de esposo, seja de filho cristão, e pagar o preço para que esse milagre aconteça. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.